Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, hoje eu vim trazer um vídeo bem legal para vocês, que é um vídeo que eu amo assistir aqui no canal. E quem é gravidinha aí vai me entender, que gosta muito de assistir esse tipo de conteúdo que é diário de gestação, né? Esse é o diário da minha quarta gestação. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e ainda não me conhece, meu nome é Samanda, eu estou grávida pela quarta vez. Então, não é minha primeira experiência como gestante. Então, eu já tenho aí um pouquinho de experiência e já sabia aí um pouquinho do que me esperar nessa gestação. Mas, mesmo assim, eu vou gravar o vídeo para falar aqui com o pessoal que talvez tenha muita gente que goste de assistir esse tipo de conteúdo e queira se comparar aí também para ver se sua gestação tá um pouquinho parecida. Eu gosto muito de assistir esse tipo de conteúdo, por isso que eu venho aqui trazer para o meu canal também. Então, se você chegou aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo ao meu canal. Como eu já disse, meu nome é Samanda, eu estou grávida do nosso quarto bebê e eu tenho 3 filhos, né? A mais velha é uma menina, Maria Tereza, vai fazer 5 anos nesse mês, no final desse mês. Tem José Tomás de 3 anos e tem José Afonso de 1 aninho. E estou grávida do José Pedro. Então é isso, eu vou fazer esse diário de gravidez, eu não vou fazer de semana a semana, porque eu acho que nem tem muito o que falar toda semana. Eu vou fazer de trimestre a trimestre. Então esse é o diário de gravidez do meu primeiro trimestre. Eu tenho aqui anotado tudo, porque memória de grávida, gente, você sabe que não é boa. Se eu não anotar, eu não vou saber falar tudo que eu senti nesse início de gestação. Na verdade, eu acho que minha memória já não é mais boa desde que eu me tornei mãe. Nunca mais minha memória voltou a ser a mesma de antes de ter filhos. Então, anotei tudo aqui para mim não esquecer de falar nada para vocês. Então, vamos lá. Vamos começar do início, desde a descoberta da gravidez, né? Se foi uma gravidez planejada ou não. Eu já tinha falado aqui em outros vídeos no canal que eu e o meu marido, a gente não usava nenhum método para evitar filhos, desde que a gente casou é assim. E o que acontece? Enquanto eu estou amamentando os meus filhos, eu não costumo ovular, né? Minha menstruação não vem enquanto eu estou amamentando eles. Então, é bem difícil eu conseguir engravidar amamentando. Então, eu fiquei aí esse período todo, depois que eu ganhei Afonso, né, amamentando ele, e eu não ovulava, não menstruava e, consequentemente, também não engravidava. E aí eu decidi desmamar ele, eu desmamei ele com 11 meses. E aí eu fiz o desmame e fiquei aguardando para ver se a menstruação vinha. E veio, minha menstruação veio alguns dias depois do desmame dele. Minha menstruação veio dia 26 de março, foi a minha última menstruação, primeira depois do parto e última antes de engravidar, né? Dia 26 de março. E aí, segui a vida normalmente. No próximo mês, que foi abril, dia 20, que foi o dia que eu descobri a gestação, eu acordei de manhã e fui escovar os dentes e eu senti uma vontade de fazer vômito. Que foi o dia que eu gravei o vídeo descobrindo a gravidez para vocês. Dia 20 de abril. Foi 6 dias antes do meu atraso menstrual. Eu sempre descubro as gravidezes assim, alguns dias antes do atraso menstrual, por conta dos sintomas. Os sintomas são muito fortes, então eu já percebo. E como eu já engravidei outras vezes, eu já sei assim como que é os sintomas de gravidez. E eu já tinha percebido alguns outros sinais que poderia ser uma gravidez, que era o sono excessivo e a falta de apetite, sabe? Não querer comer algumas coisas. Então, quando eu comecei a fazer ânsia de vômito de manhã, eu já senti um sinalzinho na minha cabeça, acho que eu tô grávida. Então, eu fiz o teste de farmácia no dia 20, né, de abril, e deu positivo. Depois também eu já fiz o exame de sangue, que também deu positivo. Então eu descobri a gravidez bem no início. Eu não estava nem com 4 semanas ainda. Eu estava com 3 semanas e alguns dias, porque foi 1 semana antes do atraso menstrual. Então eu estava com 3 semanas e alguns dias, então bem no início. Eu acho que descobri a gravidez assim muito no início, igual eu sempre descubro, faz a gravidez ficar uma gravidez muito longa, sabe?
Eu tenho a sensação que eu fico aí mais de 9 meses grávida, porque eu descubro a gravidez assim bem no início mesmo. Então parece que o tempo demora muito a passar. Então eu sempre tenho a sensação que as minhas gravidezes são muito longas. Mas é isso, vamos lá para os sintomas depois que eu descobri a gravidez, né? Da falta de memória, eu já falei com vocês, gente, é uma coisa assim, sem lógica. Eu que trabalho assim por conta própria, eu tenho que anotar as encomendas, porque senão eu acabo esquecendo, porque eu não lembro mesmo. Coisa que antes eu lembrava tudo sem precisar estar anotando, mas agora eu preciso anotar, senão eu vou acabar esquecendo de fazer as encomendas. Tem os enjoos que eu falei pra vocês lá no início, eu acho que de 6 até 8 semanas, mais ou menos, foi o período que eu tive maior enjoo, assim, que eu fiz vômito mesmo. Mas, normalmente, eu não estou tendo muito enjoo. O que eu tenho é fazer ânsia de vômito de manhã para escovar os dentes. Então, eu sempre escovo os dentes em jejum, porque se tiver alguma coisa no meu estômago, com certeza eu vou voltar quando eu escovar os dentes. Então, de manhã não tem para onde correr. Hoje, até hoje eu ainda faço essa ânsia de vômito de manhã, enquanto eu ainda estou, assim, na parte da manhã, até umas 9 da manhã, mais ou menos, eu fico com esse estômago embrulhando. Mas, assim, no resto do dia tá bem tranquilo. Outro sintoma também que eu anotei aqui é o sono e, ao mesmo tempo, a insônia também. Eu tava sentindo, assim, no início muito sono, assim, depois do almoço, parece que era aquela coisa, assim, aquele sono que parecia um desmaio, que se a gente não dormisse, a gente passava mal. E eu nunca fui de dormir, assim, depois do almoço, mas eu tava sentindo isso, esse sono absurdo, assim, e eu fazia o possível para não dormir, sabe? Pra não pegar o costume. Até porque depois do almoço já tá no horário de eu arrumar minha filha para levar pra escola, arrumar lancheira e tal, então eu nem posso dormir depois do almoço. Mas, assim, por volta de umas 6 horas da tarde, de 6 até 7, até 7 da noite, eu tava sentindo, assim, um sono absurdo, uma vontade doida de dormir cedo, sabe? Aqui as crianças, elas costumam dormir cedo por volta de 7, 7 e meia no máximo. E assim que eu colocava elas na cama, eu já dormia também. Ou até tinha dias que antes das crianças dormirem, eu já tava dormindo. Eu colocava o marido pra ajeitar as crianças para dormir, eu dormia até antes das crianças, por volta de umas 6 e meia, 7 horas eu já tava dormindo, porque o sono era demais, assim, por volta desse horário. Eu acho que é porque eu ficava o dia todo trabalhando, eu fico o dia todo trabalhando, e chegar assim, no final do dia eu estava exausta mesmo. E aí, o que estava acontecendo? Como eu estava dormindo muito cedo, eu estava acordando muito cedo e não estava conseguindo mais voltar a dormir. Aqui eu tenho o costume sempre de acordar às 6 da manhã, o celular que desperta às 6 da manhã, que aí eu me arrumo e arrumo as crianças para entrar na creche, que os 2 meninos caçula entram na creche às 7. Então eu sempre acordo às 6. Mas como eu estava dormindo muito cedo por conta do cansaço, o que estava acontecendo? Eu acordava por volta das 4 da manhã, e ainda não estava no horário de acordar e eu não conseguia mais voltar a dormir. Então eu estava sentindo insônia assim, nesse período da madrugada por algum tempo. Agora não. Mas aí eu percebi que se eu ficasse mais acordada à noite e dormir por volta de umas 9 horas da noite, aí meu sono já fica mais regularizado e aí eu acordo normalmente às 6 horas, que é o que o meu corpo já está acostumado, né? Outra coisa também que eu sinto muito, e eu acho que já tem um bom tempo que eu sinto isso, mas na gravidez eu sinto mais, uma boca seca, muita vontade de beber líquido, muita vontade de beber água. Eu sempre bebi muita água, mas agora eu ainda bebo mais porque eu sinto a boca muito seca. Eu sinto muita vontade de beber muito suco, de beber líquidos no geral, sabe? O refrigerante eu gosto muito, mas eu tento evitar, tento deixar para beber mais só no final de semana mesmo. Mas é uma boca muito seca. Eu tenho muita vontade de beber líquido. E isso, consequentemente, como eu bebo muita água, eu vou muitas vezes ao banheiro. Até à noite, mesmo que eu ainda estou no início da gravidez, eu costumo acordar 1 ou 2 vezes para ir no banheiro fazer xixi, porque eu bebo muito líquido. Desejo, gente. Eu não sei se o que eu tenho é desejo mesmo, ou se é só uma vontade. Eu acho que não é desejo. Eu acho que é uma vontade normal, assim, de grávida. Não é aquela coisa, se eu não comer eu vou morrer.
Eu tenho muita vontade de comer coisas salgadas, especificamente. Fritura, tipo salgado, coxinha, pastel, essas coisas. E eu tenho muita vontade de comer coisa com pimenta, comida com pimenta, coisas ácidas também, tipo assim, salada temperada com limão. Eu tenho muita vontade de comer essas coisas. Eu gosto bastante de beber suco de limão, de beber refrigerante de limão. Então, coisas salgadas, ácidas e azedas é o que eu tô preferindo nesse início de gestação. E outra coisa também, aqui em casa a gente costumava comer muita comida assim, mais molhadinha, comida de caldo, tipo feijão normal, sabe? Feijão carioca, cozido, sopa, essas comidas mais molhadas. Mas no início dessa gestação, eu comecei a sentir um pouco de nojo dessas comidas. O estômago começou a embrulhar muito com essas comidas mais molhadas. Tanto que eu estava fazendo mais farofa, cozinhando feijão e fazendo mais farofa, ao invés de fazer só o feijão carioca cozido normal, porque sempre que eu tava fazendo ele cozido normal, eu não estava querendo comer. Então eu tava ficando muitos dias sem comer feijão. E aí, pra mim voltar a conseguir comer, eu estava fazendo mais a farofa, que meu estômago estava aceitando melhor do que o feijão cozido, que estava me dando muito enjoo mesmo. E agora eu vou falar do primeiro ultrassom. Eu fiz o meu primeiro ultrassom, eu estava, acho que com 7 semanas. E aí, o primeiro ultrassom, o bebê deu que estava 1 semana a mais do que o tamanho que estava previsto pela data da última menstruação. Então, ele está um pouco maior. Então, a gente está seguindo a data do ultrassom, que é mais preciso, né? Porque o primeiro ultrassom, ele é bem preciso. E aí, nesse primeiro ultrassom, a gente descobriu que eu estava com um hematoma no útero. Não é a primeira vez que eu tenho esse hematoma. Na minha última gestação, que foi a de José Afonso, que foi a minha terceira gestação, eu também tive esse hematoma. Só que da outra gestação, esse hematoma era bem pequeno e esse agora era o dobro do tamanho. E aí, o que que acontece? Esse hematoma, ele pode ser perigoso porque ele pode crescer e puxar o saco gestacional e causar um aborto agora no primeiro trimestre, que é quando o bebê ainda é bem pequenininho. Mas a médica falou que conforme o bebê vai crescendo, a bolsa vai crescendo, ele vai firmando mais no útero. E aí, a cada semana, esse risco vai diminuindo. Então, eu estava com esse hematoma, mas para mim foi uma questão bem tranquila. Eu não fiquei muito preocupada, porque eu já tive isso na outra gestação. E deu tudo certo também. Eles pediram, se possível, fazer um pouco de repouso, mas quem sabe, quem tem crianças pequenas, é muito difícil fazer repouso. O meu filho caçula, ele está com 1 ano, mas ele ainda não está andando, então ele exige bastante colo. Então, para mim foi bem difícil conseguir fazer o repouso. Então, eu coloquei aí nas mãos de Deus a respeito desse hematoma e continuei vivendo normalmente. E outra coisa também que eu percebi é que eu estou muito emotiva. Eu até postei alguns vídeos aqui no canal que vocês devem ter percebido. Que, gente, eu tocar em qualquer assunto, falar de qualquer coisa, ou assistir alguma coisa na televisão, no celular, eu fico muito emotiva e choro por qualquer coisa. É uma coisa maluca, assim, não dá nem pra acreditar. Tem hora que eu fico pensando assim, nossa, eu tava chorando por causa disso, só por causa disso. E é os hormônios, não tem jeito. Eu estava muito emotiva mesmo. E depois eu fiz também a ultrassom morfológica. E aí na ultrassom morfológica, eles já descartaram o problema do hematoma. O bebê já tinha crescido bastante, né? Eu fiz a ultrassom morfológica com 13 semanas, mas o bebê já estava bem grande. E aí ele já tinha crescido e o saco gestacional já tinha tomado assim boa parte do útero e não tinha mais a questão do hematoma. Então a gente descartou esse risco da questão do hematoma. E eu tinha feito a sexagem lá atrás com 9 semanas e a sexagem tinha dado que era menino. E nesse ultrassom morfológico do primeiro trimestre, a gente já confirmou o sexo do bebê, que era um menino mesmo. Aqui em casa, nesse primeiro trimestre, teve uma questão aí de uma virose. O meu filho caçula, ele pegou uma virose, estava com vômito e com diarreia. E eu acabei pegando essa virose dele. Mas eu fiquei, acho que só uns 2 ou 3 dias com vômito e com diarreia. E isso me deixou, assim, bem fraco uns dias, mas graças a Deus, depois eu já voltei a normal e a gente já tá bem.
Outra coisa também, eu falei com vocês que eu sinto vontade de comer coisas mais salgadas, essas coisas. E eu sinto muita vontade de comer, assim, lanche, pizza à noite, sabe? De manhã eu não sinto muita vontade de comer nada por causa do enjoo, mas à noite eu sinto mais vontade de comer essas coisas. Só que em contrapartida, se eu comer esse tipo de coisa, me dá muita azia à noite quando eu tô dormindo. Então, eu tenho que tentar evitar um pouco. E a questão da fome e do meu peso, gente, essa gravidez é a gravidez que eu estou mais preocupada com o meu peso. Porque eu acho que por eu estar no início da gestação, eu estou ganhando peso muito rápido. Mas, sinceramente, eu não sei por quê, porque eu acho que eu não estou comendo muito. O que acontece? Normalmente eu tava colocando a comida, assim, o mesmo tanto que eu comia antes de engravidar, né? No almoço, na janta, eu sempre colocava a mesma quantidade no prato, mas eu não conseguia comer tudo até o final, eu sempre deixava um restante no prato que eu não conseguia comer. E a gente também tem costume de pedir, assim, lanche e pizza no mesmo lugar, que a gente sempre pediu. E antes um lanche que eu comia, o lanche completo, eu não consigo comer mais, não sei por quê. Parece que meu estômago fica pequeno, eu não consigo comer muito na gestação. Eu sinto vontade de comer as coisas, mas assim, pouca quantidade eu já fico satisfeita, eu não consigo comer muita quantidade. Eu começo a passar mal se eu comer muita quantidade. E aí, eu achei que nesses primeiros 3 meses eu ganhei muito peso por estar no início da gestação. E eu não sei explicar por quê, porque eu acho que, no meu ponto de vista, eu não estou comendo tanto assim. Que antes de eu engravidar eu comia bem mais. Só que antes de eu engravidar também, um mês antes eu ainda amamentava, né? Então a amamentação a gente fica com muita fome. Pode ser porque eu engravidei, parei de amamentar, engravidei e por isso que eu estou ganhando mais peso. Mas na minha cabeça, eu estou ganhando muito peso por conta das vitaminas que eu estou tomando. Essa é a minha primeira gestação que eu estou tomando, assim, uma quantidade boa de vitaminas. Nas outras gestações eu sempre tomava mais as vitaminas, assim, que passavam no postinho. Eu tomava uma vitamina D, um ácido fólico, um sulfato ferroso. Normalmente eu sempre ficava nisso. Só que o que acontece? Na minha última gestação, na terceira gestação, eu tive anemia. E aí meu marido ficou muito preocupado comigo. E aí ele falou assim, ó, se engravidar de novo tem que dar um jeito. Aí ele começou a estudar sobre essas coisas de vitamina, de suplementação e tererê, tarará. E aí, desde a amamentação passada, antes de eu engravidar, eu já estava suplementando. Estava tomando vitamina para amamentação e quando eu engravidei, aí que ele comprou mais um monte de vitaminas. Então, todo dia eu tomo um monte de vitaminas. É uma mão cheia, assim, de comprimido de vitaminas. E eu falo que é isso que está me engordando, mas ele fala que não, que vitamina não engorda. Então eu não sei, gente, não tenho muita experiência nesse assunto, mas a verdade é que na última gravidez eu estava com anemia, eu suplementei durante a amamentação de Afonso, e estou continuando suplementando agora, e os meus primeiros exames dessa gravidez eu não estou com anemia, graças a Deus. Então pode ser que eu esteja engordando com as vitaminas ou não, né? Pode ser que seja outra coisa também, mas as vitaminas realmente fizeram um efeito na minha questão da anemia. Eu lembro que na última gravidez eu sentia muita dor nas pernas por conta da anemia e nessa gestação, graças a Deus, um sintoma que eu não tenho até agora são dores nas pernas. Então, vamos continuar assim, né? Eu não quero ter anemia nessa gestação porque é muito ruim. Eu tenho muito medo também de hemorragia pós-parto, então a gente vai cuidar aí nesse quesito. E depois que o bebê nascer, a gente vê o que faz pra emagrecer. Mas eu tô falando do peso, e eu nem falei a verdade pra vocês. Eu engravidei, eu estava com 60 quilos redondos. 60 redondinho. E aí, hoje eu estou com 14 semanas e 3 dias, que são 3 meses. E uns tempos atrás eu pesei, eu já estava com 64 quilos, eu já tinha ganhado 4 quilos. Só que eu falei com vocês da virose que eu peguei, que eu passei muito mal, com vômito, diarreia, fiquei alguns dias sem conseguir me alimentar direito. E aí eu perdi peso. Aí eu
depois eu pesei, eu voltei para 62 quilos depois dessa virose. Só que hoje eu já fiz pré-natal, eu estou gravando esse vídeo para vocês depois que eu cheguei do pré-natal e eu pesei hoje, eu estou com 63 quilos redondos, então eu já estou com 3 quilos a mais do meu peso normal, que eu engravidei com 60, agora eu estou com 63. E a minha meta é não passar de 70 quilos, não ganhar mais de 10 quilos nessa gestação. Vamos ver se eu vou conseguir, porque eu nunca ganhei esse tanto de peso em nenhuma gravidez. A minha primeira gravidez eu passei muito mal, então eu só perdi peso, não ganhei nada. A segunda gravidez eu ganhei 5 quilos, que foi a de Tomás, e a terceira gravidez eu ganhei 7 quilos. Eu acho muito bom ganhar assim, um pouco peso na gestação. E eu espero que nessa eu não ganhe mais que 10 quilos. Vamos ver aí se eu vou conseguir. No dia de gestação do último trimestre eu vou contar pra vocês quanto que eu vou estar pesando, né? Outra coisa também que é um sintoma que estava me incomodando bastante nessa gravidez, que eu estava sentindo assim quase todos os dias, é uma dor de cabeça que eu sentia assim, era uma dor assim, no pé do pescoço, que endurecia o pescoço e ela vinha assim e subia um pouco assim na cabeça. Eu sentia a dor assim na parte de trás da cabeça, só nesse lugar assim. Eu não sentia dor de cabeça aqui em cima, mas aqui atrás eu tava sentindo quase todos os dias. Então isso me incomodou bastante, essa dor de cabeça que estava ficando persistente todos os dias. Outra coisa também que eu lembro que eu sentia muito nas outras gestações é o calor. Tem hora assim que dá um calorzão que tem que ligar um ventilador, um climatizador, alguma coisa para aliviar, porque realmente a gente não suporta. Mas nessa gestação também eu estou sentindo calafrios. Tem hora que assim, do nada, eu sinto calafrio, que eu me deito, enrosco na coberta, sabe? Mas rapidinho também já vem o calorzão de novo e eu jogo essa coberta pra lá. Então, ao mesmo tempo que eu sinto um calorzão no corpo, eu também volto e sinto calafrios, fico com as mãos e os pés gelados. O cansaço, que eu já falei com vocês, que é um dos primeiros sintomas que eu senti. Eu estava muito ansiosa para esse primeiro trimestre acabar, tanto para perder o risco aí da questão do hematoma que eu falei com vocês, quanto para melhorar essa questão do cansaço, porque a gente sabe que o primeiro trimestre é o pior em relação a essa questão de cansaço, porque está se formando todo um bebê, então isso exige muito do corpo da mãe. Agora que o primeiro trimestre acabou, o bebê já está todo formado, ele só tem que crescer, então não existe tanto da mãe igual formar todo um bebê, os órgãos, tudo do zero, né? Isso exige muito da mãe no primeiro trimestre. Então eu estava muito ansiosa para chegar ao segundo trimestre, porque eu sei que o segundo trimestre ele é o mais tranquilo pra gente, é o que a gente fica sentindo menos sintomas de gravidez. E eu sei também que depois do terceiro trimestre já volta tudo de novo o cansaço, porque o bebê já tá grande e já pesa bastante no corpo e a gente sente muitas dores no corpo. Então vou aproveitar bastante esse segundo trimestre que eu entrei agora, porque eu sei que é o mais tranquilo. Outra questão também que eu senti algumas vezes é uma tontura. Se eu levantasse muito rápido, às vezes eu via as vistas escurecer. Sabe quando a gente olha para um lugar e a gente vê tipo umas estrelinhas faiscando assim? Eu também percebi isso algumas vezes, principalmente se eu ficar algum tempo sem comer coisa de sal, porque eu tenho a pressão muito baixa. Eu cheguei da consulta agora e eles olharam minha pressão lá, minha pressão é 10/6, é sempre assim, bem baixa. Então, se eu ficar muito tempo, e eu tinha acabado de almoçar e fui pra consulta. Então, se eu ficar muito tempo sem comer alguma coisa de sal, minha pressão cai muito. E aí eu começo a sentir tontura, passar mal. Então, eu tenho que sempre tomar cuidado. Eu sempre carrego um potinho de sal na bolsa, porque se eu ver que eu tô começando a ficar assim, eu tenho que comer um pouquinho de sal. Porque já aconteceu da última gestação de eu passar mal, desmaiar, assim, fora de casa, por ficar muito tempo em jejum. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso. Por mais que eu não esteja com fome, eu sempre tenho que comer uma bolachinha de sal, alguma coisa assim, para poder minha pressão ficar controlada. Outra questão também, dessa questão que eu falei com vocês de levantar rápido, uma coisa que eu tava sentindo também, que eu percebia se eu estivesse deitada, eu levantasse rápido, é uma fisgada muito forte na barriga. Coisa tipo assim, eu ia tentar levantar rapidinho, eu sentia uma fisgada, normalmente era de um lado ou do outro, não era no meio. Aí eu deitava de novo e ia levantando aos pouquinhos, mas eu sentia muito essa fisgada na barriga se eu tentasse levantar rápido.
E, por exemplo, a gente que tem criança pequena, isso acontece demais, porque às vezes a gente tá deitada, dando uma descansada, aí a criança tá mexendo em alguma coisa, aí você vai correr pra poder pegar aquilo, pra criança não mexer, e aí a gente acaba até esquecendo que tá grávida. Então, sempre tem que levantar mais devagar, porque eu tava sentindo essas fisgadas na barriga. Outra coisa que eu percebi também, desde que eu descobri a gravidez, é a minha pele. Ela ficou muito ruim nessa gravidez. Eu estou até com espinha aqui, ó, mas eu percebi que eu estava com a pele estou ainda, na verdade, com a pele muito oleosa, com muitos cravos e espinhas. Estou me sentindo assim muito feia mesmo, porque eu achei que minha pele ficou muito ruim depois que eu descobri a gravidez. E outra coisa também, que sempre que eu começo a tomar o ferro na gravidez, que eu sinto é a prisão de ventre. Normalmente, meu intestino, ele funciona super direitinho, sabe? Eu sou uma pessoa assim que eu sempre costumo ir no banheiro todos os dias certinho. Nossa, aqui do lado tá tendo obra, desculpa aí os barulhos. E normalmente é sempre o mesmo horário pela manhã. Mas assim que eu começo a tomar a suplementação da gravidez, meu intestino trava totalmente. E aí eu paro de ir ao banheiro, vou assim, mas é bem pouquinho, sabe? Fico dias sem ir. E eu acredito que isso também influencia um pouco na questão do ganho de peso, a questão da barriga muito inchada, sempre que o bebê ainda é muito pequeno. É porque o intestino não está funcionando bem, né? E eu tento comer alguma coisa para ajudar isso. Eu gosto muito de comer ameixa para ver se ajuda nessa questão da prisão de ventre. E por fim, gente, acho que a última coisa é essa questão de comida mesmo. Eu estava alguns dias assim, sem querer comer a minha comida. Eu cozinhava e eu comia mesmo porque eu não podia ficar sem comer, porque eu sei que se eu ficar sem comer eu passo mal. Mas eu não queria comer minha comida, eu queria comer comida de outra pessoa, sabe? Que outra pessoa fizesse. Já teve dias daqui em casa ter comida e eu pedi meu marido para comprar uma marmita no restaurante para mim, porque a minha comida realmente não descia. Então parece que a comida que outra pessoa faz é a comida mais gostosa do mundo e a comida que eu faço não tá boa. Mas é isso, eu espero que de agora pra frente, esses 3 próximos meses aí, que é de 3 até 6 meses, esses sintomas melhorem bastante. E no final do próximo trimestre eu venho aqui gravar pra vocês o relato do meu segundo trimestre. Mostrar pra vocês aqui o tamanho da barriga. Gente, essa barriga, ela está enorme. Hoje eu estou com 14 semanas e 3 dias. A barriga tá muito grande, mas o que eu acho que seja? Primeiro, a questão da prisão de ventre, que eu falei pra vocês. Segundo, meu bebê, ele é grande. Desde o primeiro ultrassom, ele sempre foi maior do que o tamanho da gestação. Então, ele também é um bebê grande. E outra coisa, eu percebi que na minha primeira gestação eu demorei muito de aparecer barriga. Foi começar a aparecer uma barriguinha de grávida, assim, depois de 20 semanas, depois da metade da gravidez. E a partir das outras gestações, eu acho que cada vez mais a barriga aparece mais rápido, porque eu acho que meu corpo, ele já está acostumado, né? Então eu acho que o corpo tem lembrança. Eu acho que assim como a barriga cresce mais rápido também, a cada gestação, é a questão do parto também, que eles falam que cada parto normal é mais rápido, né? Então eu acho que é uma lembrança do corpo mesmo, que gerou outras vidas há pouco tempo, então rapidinho a barriga cresce. A minha primeira gestação demorou bastante de aparecer barriga, e eu já comecei a notar, assim, os olhares, sabe? Acho que agora o pessoal acho que o pessoal antes podia até pensar assim, ah, ela tá gordinha, mas agora acho que todo mundo já sabe, assim, eu tô grávida mesmo. E eu percebo, assim, que quando eu ando na rua sozinha, uma grávida, normal. Mas quando eu ando com as 3 crianças, todo mundo já fica olhando assim, com aquela cara de, nossa, que corajosa, sabe? 4 filhos. E além de 4 filhos pequenos, né? Porque a minha mais velha ainda tem 4 anos. Então são 3 crianças bem pequenas e eu já estou grávida de novo. A minha filha mais velha, ela ainda vai fazer 5 anos. Ela não tem 5 anos ainda, ela ainda está com 4 anos. Então veio com 3 crianças bem pequenas, o outro no colo, e já tá grávida de novo. Eu percebo que todo mundo fica encarando assim. Quando eu saio sozinha, normalmente não acontece muito isso.
E o que que acontece? Quando eu saio, assim, às vezes eu saio sozinha pra fazer consulta, pré-natal, essas coisas, eu fico até com preguiça de ficar me explicando, sabe? Aquele momento que você prefere ter paz, e às vezes o pessoal pergunta assim, é sua primeira gravidez? Aí eu falo assim, é minha primeira gravidez, porque eu fico assim, realmente com preguiça de ficar explicando toda a nossa história, né? Eu quero ter paz, já falar é minha primeira gravidez e tá bom, ou então eu não dou muita bola, porque se eu falar que é a quarta gravidez, aí o povo fica, ah, por quê, não sei o quê, pra questão de menino, do mundo de hoje, não sei o que lá. Então, pra evitar ficar falando esse tanto de coisa, normalmente eu não dou muita bola se eu vejo que é uma pessoa que eu não conheço mesmo, nesse laboratório, nessas coisas. Às vezes uma pessoa senta no seu lado e pergunta. Às vezes eu levo só a Tereza comigo, aí pergunta se eu só tenho ela, e eu falo também que é para poder ficar mais fácil a resposta. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir mais um vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, te convido a se inscrever para ficar por dentro desses vídeos aqui, dessa família que só está crescendo a cada dia. Vou postar o vídeo do segundo trimestre, do terceiro trimestre também. E se inscreva, ative os sininhos para ficar por dentro do próximo vídeo, que com certeza vai ter o vídeo do parto também, se eu conseguir gravar. Eu pretendo gravar o vídeo do parto. Eu já tenho um vídeo do meu parto, de um parto aqui no canal, que foi do meu último filho. Se você ainda não assistiu e caiu aqui de paraquedas, é só procurar aí, mais ou menos um ano atrás. Tem o vídeo do meu parto normal pelo SUS. Confere lá se você ainda não assistiu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, viu? Um beijo, fica com Deus e tchau, tchau!